Bom dia, segunda-feira, uma nova semana, novas oportunidades que Deus está nos dando para viver o extraordinário de Deus na nossa vida. E eu acordei com essa música hoje de manhã, que diz que Ele é o que realmente a gente precisa, a nossa água viva. Vamos orar? Paizinho amado, querido, te agradeço por mais um dia, te agradeço pela oportunidade de já acordar na tua presença, já acordar e sermos alimentadas, Senhor, com a tua palavra. Não existe nada mais forte, nada mais poderoso que isso, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos alimentado, nos sustentado, nos fortalecido. Eu peço que essa palavra entre no nosso coração e realmente, Pai, gere transformação, que a partir de nós possamos ser a boca do Senhor e levar essa palavra para outras pessoas, levar palavras de fé, de esperança, de confronto, de avivamento, Pai. Que neste dia essas mulheres sejam levantadas, Pai, para curar, transformar a sua própria vida e a vida da família delas e das pessoas que a cercam, Senhor. Que aqui sejam levantadas mulheres para servir o teu ministério, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por essa semana. Entrego todos os nossos planos, projetos, medos, sonhos, desafios, tristezas, angústias, tudo em tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa nos guiar, nos responder. Sabemos que para tudo há um tempo debaixo do céu, que nós possamos saber esperar no Senhor e ter a fé que o Senhor tem tudo sob controle. Guarda-nos debaixo das tuas asas, Senhor, e que não busquemos a solução em outras pessoas, coisas, outros deuses, mas que o Senhor esteja sempre no centro das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque a minha alma esperou. Essa música, gente, é exatamente o que eu sinto. Que Deus é realmente por quem a minha alma esperou por todo esse tempo. Mas vamos lá ao que interessa. O devocional de hoje está em Hebreus 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É fiel. Me permitindo adicionar a palavra de Deus, não alterar o versículo, tá? Mas para acrescentar para vocês, é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. A promessa está viva, a promessa ainda não morreu. Ela está de pé, mas você precisa permanecer, se posicionar, estar em Deus para viver a promessa que está de pé, porque Ele é fiel para cumprir. Então, que você se apegue com firmeza e com esperança àquilo que você professa, que é a sua fé, que é as suas promessas, porque Deus é fiel para cumprir. Quem te prometeu não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi seu marido, não foi seu filho, não foi um ser humano falho. Foi o Deus que é o Deus de milagres. É o Deus do impossível, é o Deus que abre o mar para passar, é o Deus que faz brotar fontes em meio ao deserto. Então não estamos falando aqui de uma promessa humana que é falha, que nós não podemos ter controle. Estamos falando de um Deus que promete o que cumpre, que tem palavra. Então, quanto tempo vai demorar para eu viver a promessa? Não sei. Vai depender do seu posicionamento, vai depender do que você ainda tem que mudar para viver essa promessa. Moisés saiu do Egito em direção à terra prometida com todo aquele povo, e a promessa era chegar na terra prometida. E não conseguiram, porque o povo desobedeceu, o povo desviou o seu olhar de Deus e o seu coração. Por quê?
Como eles não viram a terra prometida, eles começaram a ficar irados com Deus. O que eles começaram a fazer? Levantar altares para outros deuses, para bois. Começaram a levantar altares. Então, quais têm sido os altares que você tem levantado? Onde você tem buscado o seu atalho da sua promessa que Deus te prometeu para cumprir? Porque, ei, não adianta, eu falei isso em outro devocional, não adianta você buscar em outros deuses ou buscar atalho para suas promessas se Deus te prometeu uma coisa, Ele que vai fazer. Não são as suas mãos humanas. Não são outros deuses, não são outros atalhos. Ele é fiel para cumprir o que ele te prometeu. Abraão queria muito um filho e Deus tinha feito a promessa para ele. Você vai ter um filho e esse filho vai herdar nações por herança. Não veio o filho. O que Abraão fez? Se deitou com a sua serva para gerar o filho. Porque Sara era estéril até o momento que Deus fez ela gerar o filho de Abraão, que era o filho da promessa. De qualquer forma, o Abraão teve o filho dele, mas não era a promessa de Deus. Resultou mal. E Abraão era um filho muito amado, era um servo de Deus, era um servo que tinha uma conexão de escutar a voz de Deus assim, ó. Mas ele desobedeceu, ele desviou o olhar. Ele buscou um atalho. Deu ruim, porque a situação entre a serva e Sara começou a ficar ruim. A serva com o filho de Abraão teve que sair de casa. Então deu ruim. Ou seja, estou falando com você nessa manhã que se você buscar atalho para a promessa que Deus te prometeu, vai dar ruim. Vai dar ruim e depois você vai ter que remexer aí para consertar isso. Entende? Então, hoje essa palavra vem dizer para você mais uma vez. Gente, eu tô aqui há 23 dias debaixo do temor e da graça de Deus, porque eu digo para vocês, eu, Bianca, não tenho capacidade de fazer devocional nenhum, mas eu me coloquei disponível e me coloquei em obediência ao pedido de Deus. Então, Deus colocou um projeto no meu coração e eu falei, tudo bem, se for o Senhor que conduzir, eu vou fazer. Então, não sou eu que estou fazendo, não sou eu que estou falando. Deus tem falado com vocês aqui todos os dias e vocês não estão aqui por acaso. Então, ele tem conectado um devocional com o outro, uma palavra com o outro, e vocês podem até voltar atrás aí e ver como ele foi subindo. Primeiro ele veio conscientizando, falando para que nós nos posicionássemos, largássemos nosso pecado de estimação, os nossos vícios. Ele vem dizendo que a palavra dele é viva, que ele é um Deus fiel para cumprir. E agora ele está numa fase, eu não sei se vocês estão percebendo, não é coincidência. Estamos no fim do devocional e ele está trazendo palavras de esperança, de fé e de cumprimento de promessa. Então, eu não sei o que você precisa largar, o que você precisa fazer, qual posicionamento você precisa tomar. Mas o Deus que te prometeu, ele é fiel para cumprir e ele vem falando isso com vocês aqui, comigo, a cada dia. Independente do que você tem passado, independente de qual tem sido o seu gigante, qual tem sido o seu deserto, ele é fiel para cumprir. A promessa ainda está de pé. Aquele povo não chegou na terra prometida porque eles se desviaram, porque a promessa de Deus estava de pé. É tanto que depois que Moisés morreu, Josué levou eles até a terra prometida. Por quê? Porque independente de Moisés, a promessa do Senhor estava de pé. Então a promessa de Deus está de pé para a sua vida. E ele é fiel para cumprir, mas você precisa ter firmeza e esperança e permanecer em Deus,
em obediência. Vão ter dias que Deus vai te quebrar, vão ter dias que Ele vai te amassar, que vai ser muito difícil. Mas nesses dias difíceis você precisa colocar a sua esperança em Deus. É fácil? Não é, mas é uma jornada. É uma jornada de transformação, é uma jornada de confiança, é uma jornada de dependência, é uma jornada de entrega. Depois que eu entendi isso, a minha vida mudou. Por quê? Eu já falei isso aqui com vocês também, porque eu tinha uma listinha de coisas que eu queria. E me angustiava muito não receber nenhuma delas. Mas eu passei a entregar elas na mão de Deus e falar: toma, Senhor. Toma. Toma, porque talvez o que eu quero não é o que o Senhor quer, talvez o que eu quero não é pra mim. Toma. E eu tenho aprendido a viver nessa dependência. Como eu disse pra vocês, eu não tô pronta, eu não cheguei ao fim da jornada, porque só vamos estar prontas quando nós formos pra glória de Deus. Então, junto com vocês aqui falando, eu também estou vivendo a minha jornada de transformação. Nós estamos vivendo essa jornada juntas. E Deus tem me ensinado, me forjado a cada dia que o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas não vai ser do meu jeito. Não vai ser no meu tempo. Não vai ser da forma que eu quero. Vai ser como Ele separou. Porque Deus é um Deus de infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que sonhamos. Um certo dia eu estava muito angustiada, tomando meu banho para ir trabalhar, ou voltando do trabalho, não lembro. Deus colocou uma música para tocar no meu aleatório, que eu não conhecia. E a música dizia que, aquela passagem, mas ela dizia que o que Deus tem preparado para mim, olhos não viram, ouvidos não viram, e mente nenhuma pensou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Então aquilo me deu uma esperança, porque às vezes aquilo que a gente pede ainda é muito pequeno para Deus. Mas Deus vai nos entregar à medida que Ele vê que nós estamos com o coração e o caráter forjados para receber. Deus não quer que nós vivamos escassez financeira, que nós sejamos quebrados. Deus não quer que nós passemos fome, que nós não tenhamos dignidade para nossa família. Não. Os planos dele essa foi a passagem de outro dia, é que nós sejamos prósperos e abundantes. Tem outra passagem que ele diz: porque eu sei os planos que eu tenho para você. Acho que essa foi de ontem. Planos de prosperar, de fazer e de ter um futuro e não de lhes causar dano. Então as promessas que Deus tem para nossa vida são promessas gigantescas, promessas maravilhosas, mas Ele não vai nos dar sem a gente se posicionar para receber, sem a gente estar em obediência para receber, e sem a gente ter nosso coração e nosso caráter transformado, porque Ele não quer que nós vivamos apenas buscando a Ele como um socorro. Ele quer que a gente busque Ele porque a gente ama, porque a gente precisa dele, não porque Ele precisa da gente. Ele tem um propósito, Ele não te criou à toa, Ele te criou no íntimo do seu ser, te teceu no ventre da sua mãe, como diz o Salmo 139. Ele não te criou para você acordar, trabalhar, ficar triste, dormir, não ter o sustento da sua família e não ter nada. Ele te criou para desfrutar o mundo, mas Ele te criou para que você entenda que a sua vida não é só sobre você, não é só sobre a sua família, não pode ser. Ele não te criou para você ser próspera e ter essa prosperidade somente na sua bolha. Ele te criou para que você seja boca de Deus no mundo, para você ir e espalhar o evangelho, para você ir e confrontar as pessoas, para você ir e dizer a verdade de Deus e promover o avivamento. A sua vida não é só sobre você e ela não pode ser só sobre você. Ela tem que ser sobre as pessoas que te cercam, sobre o outro, sobre o porteiro da sua casa, sobre a sua funcionária, sobre o seu vizinho, sobre o seu marido, sobre sua mãe, sobre o seu pai, sobre a sua irmã, sobre aqueles que você acha que não tem salvação. A sua vida não pode ser só sobre você. Você não pode querer adquirir toda a graça e ficar com ela. Então Deus tem forjado o seu caráter, o seu coração antes dele te entregar.
Porque quando você entregar a sua vida para Ele, quando você entender que a sua vida não é sobre você, que você precisa entregar cada detalhe da sua vida, quando você entender que não existe vida sem Deus, Ele vai começar a te entregar outras coisas e aí você vai ver que isso vai vir por consequência da sua entrega e você vai ver que Ele está te entregando muito mais do que você pediu ou pensou. Porque ele diz que ele que sabe os planos que tem para você. Então você tem que entender que não existe vida sem Deus, que você não pode buscar Deus só quando você está precisando, que a sua vida é Deus, que você não pode viver ali um deserto e questionar a Deus. Ah, Deus, será que o Senhor existe mesmo? Ah, Deus, será que o Senhor não me vê? Eu tô triste com o Senhor? Não! Jesus morreu na cruz, Jesus sofreu suas dores, Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus morreu, Deus deu seu único filho para morrer na cruz. A cruz não é um filme, a cruz é uma verdade que Jesus viveu para os seus pecados, para você entender que todas as suas dores, os seus sofrimentos já foram pagos na cruz. Então, como é que você pode querer viver a sua vida da sua maneira e contestar se Jesus te ama? O cara simplesmente subiu numa cruz, foi apedrejado. A medicina explica que a dor que Jesus sofreu, ninguém em milhares e milhares de anos já sentiu dor parecida. Ninguém. Ninguém. A cruz não é um filme. A cruz não é uma história. A cruz não é um conto que te contaram para falar que Deus deu seu filho e que seus pecados já foram pagos na cruz. A cruz é uma verdade que Jesus viveu. E você está se perguntando se Jesus te ama, porque o sonho que você tinha no seu coração não aconteceu ainda. Jesus, ele promete abundância, prosperidade, socorro bem presente, estar com você, desfrute. Mas você precisa buscar a Deus porque você precisa dele, não porque ele precisa de você. Você precisa buscar a Deus por entender que não existe vida sem Deus. Você precisa buscar a Deus por entender que você não está buscando só para receber a sua graça, mas para entregar a sua vida. Você precisa buscar a Deus para entender que independente do que você quer, da promessa que Ele te fez, não tem valor nenhum você conquistar toda a riqueza do mundo, você conquistar os lugares mais altos, mais posicionados, se você não tiver Deus e se você não estiver entregando a sua vida para Deus. Então para com essa história de que não sabe se Deus não te ama, se Deus não te vê. Para com essa história. No mundo tereis aflições, não temas, eu venci o mundo. A gente vai ter aflições. Nesse mundo, ossos ainda se quebrarão. Nós vamos ter aflições, nós vamos ter dores, mas como filhas de Deus, nós precisamos nos posicionar em Cristo e entregar essas dores para Ele e saber que Ele é Deus. Ele não quer te ver na miséria, no sofrimento, mas Ele precisa forjar o seu coração. E não é tudo que você vai entender. Deus tem os seus mistérios. Você não vai entender tudo que te acontece. Você precisa entregar para Deus. Você precisa ter fé. Porque esse Deus que você busca só quando precisa e que você só acredita que Ele existe quando a sua bênção chega, esse é um Deus de socorro, é um SOS, um médico. Não. Isso aí não é fé, isso aí não é evangelho. Então que hoje você possa entender a diferença de esperar em Deus, de confiar em Deus. Que Deus abençoe sua semana e que hoje, a partir de hoje, você possa se posicionar em Deus e buscar
não somente porque você precisa, mas por entender que não existe vida sem Deus. Amém?